Olá, senhores, tudo bem? Neste vídeo faremos uma análise do governo do presidente Dutra entre janeiro de 1946 e janeiro de 1951. Pois bem, senhores, Dutra havia sido ministro da Guerra do Estado Novo e participado da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, candidatou-se à presidência da República pela coligação PSD-PTB e contou com o substancial apoio político do ex-presidente Getúlio Vargas. Apoio este que foi fundamental para a vitória do presidente Dutra, derrotando o seu principal adversário nas urnas, o udenista Eduardo Gomes. Assim que assumiu a presidência da República, o presidente Eurico Gaspar Dutra acabou adotando uma política bastante conservadora de governo. Proibiu cassinos e jogos de azar no início de 1946 e promoveu um alinhamento à política norte-americana. Outros fatos importantes do governo Dutra foram a promulgação da Constituição de 1946, além da adoção de medidas que visavam a modernização das instituições político-administrativas brasileiras, com destaque para o Plano Saúde de 1948. Pois bem, senhores, começaremos abordando a Constituição de 1946, uma Constituição que restabelece a democracia no Brasil, mas que apresenta em seu corpo alguns aspectos bastante conservadores. A Constituição de 1946 restabeleceu a interdependência dos poderes no Brasil, poderes executivo, legislativo e judiciário, poderes com autonomia. Restabelece também o voto secreto e universal para homens e mulheres alfabetizados. O mandato presidencial de 5 anos, porém, estabelece também o atrelamento dos sindicatos e a restrição à realização de greves no Brasil. Estabelece também a liberdade partidária, porém havia mecanismos que garantiam ao presidente da República o direito de fechar partidos políticos e de cassar mandatos de políticos considerados subversivos à ordem pública. A Constituição de 1946 estabeleceu também garantias às liberdades individuais, além da liberdade de imprensa. O caráter conservador do governo Dutra fica a cargo do cerceamento do direito de greve, através do Decreto-Lei nº 9070, de março de 1946. Percebam, senhores, portanto, esse decreto foi editado antes mesmo da conclusão e da promulgação da Constituição de 1946, já proibindo a realização de greves no Brasil. Outro aspecto conservador da administração de Dutra foi a cassação do PCB e o rompimento das relações diplomáticas com a União Soviética, dentro do contexto da chamada Guerra Fria, o alinhamento junto aos Estados Unidos da América. E um outro aspecto importante, conservador, do governo Dutra foi a constituição de uma aliança com setores políticos conservadores, a chamada Aliança PSD-UDN, formalizada no Acordo Interpartidário. Acordo este que faz com que os políticos do PTB de Vargas se afastem da base de sustentação do governo Dutra. Governo este que promoveu uma grande repressão ao movimento sindical no Brasil. Portanto, senhores, características fundamentais do governo Dutra são o alinhamento internacional junto aos Estados Unidos da América no contexto da Guerra Fria, o que faz com que o Brasil rompa as relações diplomáticas com a União Soviética e feche, coloque o Partido Comunista Brasileiro na ilegalidade a partir de 1947. Portanto, o presidente Dutra segue à risca as determinações da doutrina Truman de combate ao comunismo. Do ponto de vista econômico, o governo Dutra se caracterizou
pela adoção de uma política liberal, facilitando as importações, principalmente norte-americanas, para o Brasil. Esse fato irá promover o esgotamento das reservas financeiras brasileiras, a retração da economia nacional, o aumento de nossa dívida externa, bem como irá contribuir para o arroxo salarial dos trabalhadores, o que vai promover um grande descontentamento da classe trabalhadora no Brasil. Em 1948, temos a edição do chamado Plano SALT, visando desenvolver áreas estratégicas: saúde, alimentação, transporte e energia. O Plano SALT, portanto, visava atender às necessidades de industrialização e de abastecimento interno, porém não obteve os resultados esperados. O Plano SALT acabou se constituindo em um verdadeiro fracasso. Outros eventos importantes ocorridos durante o governo Dutra foram a instalação da Escola Superior de Guerra, ESG, com inspiração e apoio norte-americano, a visita oficial do presidente Dutra aos Estados Unidos, até Harry Truman, tentando conseguir garantias financeiras para o desenvolvimento econômico do Brasil, o que acabou não se concretizando. Nós temos então uma política de alinhamento sem recompensa. Também durante o governo Dutra, inicia-se a chamada campanha do Petróleo é Nosso, em 1948. E temos também a inauguração do estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro, e a realização da Copa do Mundo do Brasil em 1950, que promoveu o desenvolvimento do esporte em geral no Brasil. Também durante o governo Dutra, temos a soberania brasileira sobre sua plataforma submarina, considerando as futuras explorações, as futuras possibilidades de exploração na plataforma submarina brasileira. Um outro evento importante foi o início das concessões para a transmissão de televisão no Brasil, inaugurando-se em setembro de 1950 as transmissões regulares da TV Tupi em São Paulo, um fato pioneiro na América Latina. Já no final do governo Dutra, nós temos a criação do Conselho Nacional de Pesquisa, CNPq, em janeiro de 1951. Também nessa mesma ocasião, inaugura-se uma rodovia ligando as duas principais cidades brasileiras, o Rio de Janeiro e São Paulo, a rodovia Presidente Dutra ou Via Dutra. Símbolos de uma época: o fracasso do governo Dutra e a derrota do Brasil na Copa do Mundo de 1950, o famoso Maracanazo. O Brasil acaba derrotado pelo Uruguai por 2-1 com o Maracanã lotado. Dois símbolos que dá para perceber bem uma era, né, pessoal? O fracasso do governo Dutra e a derrota brasileira na Copa do Mundo de 1950. Pois bem, senhores, esses são os principais aspectos do governo Dutra entre 1946 e janeiro de 1951. Um forte abraço a todos e até a próxima!